Olá, olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo dessa série, né, Franco? A gente fala sobre arquitetura de software na prática, usando como referência um projeto importante para nós dentro da Eximia. Qual é o projeto mesmo? Do Omniscope. Omniscope. Omniscope, a gente dá essa visão de Omniscope porque, a princípio, ele tem uma visão do todo, né, Franco? A gente está tentando verificar os apontamentos, integrando os diversos sistemas. Só para relembrar, Franco, quais sistemas que a gente está falando? Para poder gerenciar o comercial, O Pipedrive. Pipedrive, para poder apontar as horas, Everhour. para poder, eventualmente, representar nosso conhecimento, A ontologia. para poder trabalhar com os nossos insights para os nossos clientes. Também a ontologia, A página né? No WordPress. Além da ontologia, tem os insights. Todoist, né? Tem o Todoist, a gente faz apontamento. Tem o YouTube, tem um bocado de sistema. E todos os dias a gente está usando mais uma ferramenta que pode colaborar com a gente. O Omniscope é uma espécie de grande dashboard que concentra informação de todo mundo para criar visualizações aqui customizadas para a gente. A gente está falando um pouquinho sobre arquitetura a partir desse projeto. Franco, no último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre a camada sintática. Então, na camada sintática, a gente falou sobre integração com Everhour, com Pipedrive, com Todoist, WordPress. Eu estava falando que esse aqui é só o começo, a gente vai ter muito mais coisa aparecendo por aí. Você pode me falar um pouquinho, Franco, sobre... você estava fazendo uma pergunta em bastidores aqui, disse, não faz agora, pergunta no vídeo para poder ajudar as pessoas. Qual é a tua dúvida aqui, Franquinho? Não, eu percebi, né, que aqui a gente tem uma estrutura, né, de conexão com os diversos sistemas, né? E aqui é onde tu organiza e separa e estrutura mesmo essa API, que são diferentes em cada um desses sistemas, para um formato nosso para facilitar o uso depois. Isso. A camada sintática serve exatamente para isso. Ou seja, eu quero primeiro, reconhecer quais são as APIs que eu tenho. Então, eu vou conectar com esse sistema. Então, se eu preciso... Nessa semana, a gente vai desenvolver uma conexão com o YouTube, por exemplo, tá? Certo. Então, eu vou colocar um cara mais aqui que vai ser o nosso YouTube. Cara, toda vez que a gente tem um sistema que a gente quer integrar, eu vou ter um arquivinho, vou ter um projetinho para ele dentro da minha camada sintática. Claro que aqui é muito simples, tá? Então, eu estou colocando tudo num arquivo só. Mas, na medida que a gente vai ganhando em complexidade, Franco, talvez essa camada sintática fica bem mais complexa. Outro ponto que a gente faz é tentar neutralizar as particularidades de cada API, né, para uma coisa que seja comum para a Eximia. Por exemplo, cada API vai ter um jeito de fazer paginação, o JSON vai estar formatado de um jeito diferente. Tudo é JSON, tudo é igual, só que não, né? Quando você vai verificar no detalhe, tudo é diferente. Então, nesse primeiro momento, a gente quer criar essa estruturação e aí também, obviamente, a gente acaba utilizando modelos para poder ter essa materialização e entregar para quem vai consumir essa camada sintática, essa visão um pouco mais rica. Outra coisa que a gente faz, Franco, é fazer um recorte na camada sintática. Poxa, a gente evita, né, de colocar aqui dentro coisas do WordPress, coisas do Pipedrive que a gente não está utilizando. Isso deixa menos elementos, né, e menos elementos trata de reduzir a complexidade. Então, olha só, que complexidade necessária é custo, né? Pô, eu não vou trazer para cá suporte a tudo que o Pipedrive tem, por exemplo, porque a gente não usa, né? Então, por que eu vou trazer esse suporte todo? Esse ponto é um ponto interessante, mesmo porque, Franco, às vezes eu tenho até código que Pipedrive fornece, mas para poder fazer o consumo de todo o sistema. Mas tudo isso deixaria tudo muito difícil, o programador teria que se adaptar com aquela estrutura. Mas, Franco, além da camada sintática, existe também a camada semântica. Qual é a diferença entre a camada sintática e a camada semântica? Na camada sintática, a gente está falando sobre integração com o nosso sistema, o mecanismo, a tecnologia que a gente está utilizando fora. Por exemplo, cara, a gente usa WordPress. Só que você concorda que o WordPress que a gente está utilizando dentro da ontologia da Eximia, vou carregar aqui para você poder ver, se você ainda não está vendo para a gente, vou compartilhar com você. Esse aqui é o nosso site, a nossa ontologia, tá? Então, esse site aqui é um site feito com WordPress, certo? Aqui você verifica, né? Dentro da visão de ontologia, a gente tem aqui diversas classes, né? Dentro de cada uma dessas classes, por exemplo, os conceitos, né? Como que a Eximia explica determinadas ideias. Então, você abre aqui, por exemplo, os conceitos, você tem os diversos conceitos, né? E esses conceitos, por sua vez, vão estar descritos aqui, a gente fala sobre autenticidade, sobre arquitetura corporativa componível, a gente tem diversos conceitos. Tudo isso são ideias,
dentro da ontologia. Só que olha que interessante, a gente está falando sobre classes, sobre conceitos, eventualmente lá a gente tem outras classes, a gente tem classes, por exemplo, para tratar de quem são os nossos clientes, de quem são, eventualmente, as pessoas que trabalham, nosso pessoal. Então, por exemplo, aqui em nosso pessoal, a gente tem lá cadastrado bonitinho lá, todo mundo bonitinho, não, porque, assim, alguns são bonitinhos, outros nem tanto, tá? Mas olha só, aqui tem o nosso pessoal e, cara, se você abrir, por exemplo, aqui a página do Fernando Paiva, né, cara, o Fernando Paiva tá aqui a descrição, eu pego o Fernando Paiva porque tem que participar com a gente, né? Pô, tá uma mini bio do Fernando, bonitinha, tá? Aqui tá uma informação estruturada do Fernando, falando lá sobre ele. O ponto todo é, cara, este Fernando Paiva que está fazendo o lançamento aqui é o mesmo Fernando Paiva que está fazendo apontamento de horas no Everhour, é o cara que está fazendo, eventualmente, relação, contato com o cliente que tem relação lá no nosso CRM, ou seja, é o mesmo Fernando Paiva. E eu preciso, talvez, ganhar esse entendimento. Mas esse é um próximo passo, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, depois que a gente tem essa visão da ontologia, cara, esse aqui é um site. Mas, por outro lado, por exemplo, eu tenho um outro site dentro da Exime, que é o site dos Insights. Quando eu vou para o site dos Insights da Exime, também é um site WordPress, inclusive está ali para administração. Cara, e esse site de Insights da Exime, eventualmente, a gente tem até uma aparência, né? Porque a gente tem essa visão, mas, cara, aqui é onde está compartilhando dicas com os nossos clientes. E, conteúdos, né? Mas o que eu tenho como referência? Por exemplo, quando eu entro aqui, por exemplo, em inteligência artificial, né? Vamos pegar aqui os nossos insights relacionados à inteligência artificial. Quando entra em inteligência artificial, para poder verificar aqui um conteúdo, aqui eu estou compartilhando, daqui a pouco vai aparecer na tela para você, tem um delayzinho, tá falando que a gente fala que a gente está no estúdio para ser chique, mas assim, às vezes a gente perde alguma visão. Daqui a pouco você vai ver na tela, se a gente tiver sorte, né, um lugar onde a gente está compartilhando lá um insight da Exime, tá aqui o insight, fala falador, né? Aqui está a visão de como que a gente compartilha os nossos insights, e esse conteúdo aqui é um conteúdo bacana que a gente compartilha. Os dois sites são sites WordPress, só que tem propósito diferente. Agora, olha que interessante, quem é o autor dessa postagem maravilhosa aqui, né? O autor dessa postagem é o tal de Lemar Júnior, que, por sinal, é o mesmo Lemar Júnior que aparece na lista da ontologia, que vai estar aparecendo. Eu tenho que ter essa visão integrada, certo? Bom, como é que eu faço isso na prática para o meu Omniscope? A primeira coisa que eu preciso fazer é, então, entender que eu tenho uma demanda de ter um entendimento semântico. E aqui entra a minha visão. Eu tenho, daqui a pouco vai atualizar a tela de novo, a gente tem alguns probleminhas aqui de atualização, mas daqui a pouco vem. 1, 2, 3, foi. Foi? Não foi? Foi. Daqui a pouco vem. Mas olha só, enquanto não vem, em algum momento vai vir, a gente precisa entender que, poxa, eu tenho dentro veio, tá? Olha só, eu tenho um WordPress só, mas eu não posso entender que o WordPress da ontologia é a mesma coisa que o WordPress dos Insights. Então, na camada semântica, é quando eu adiciono significado para aquela coisa, certo? Semântica, significado. Ah, pegou a letra? Então, olha só. Na ontologia, o que eu vou estar utilizando? Primeiro, esse aqui é o código da nossa ontologia, tá? Por referência, eu quero que você verifique uma coisa aqui, Franco. Logo na inicialização, você não é programador Python, mas você vai entender a lógica, tá? Logo na inicialização, o que eu faço aqui, tá? Eu estou dizendo que eu vou conectar com o WordPress. Então, a ontologia, ela conecta com o WordPress. Agora, o que eu quero que você verifique é o seguinte, por exemplo, eu não tenho a ideia, dentro da ontologia, de ter, por exemplo, lá quais são as nossas classes, né? Não, desculpa, os tipos de postagem. Eu tenho dentro do WordPress o conceito das classes. A semântica que eu estou utilizando dentro do WordPress claro, eu chamo de classe. Então, por exemplo, eu tenho as minhas classes aqui, e então, só que eu vou buscar no WordPress o que o WordPress chama de tipo de postagem. E eu estou excluindo aqui um monte de coisa que o WordPress coloca que não faz sentido para mim. Eu quero pegar só aquela lista. Da mesma forma, cara, eu quero pegar a lista aqui dos nossos consultores. É um tipo de postagem. Repara, eu vou no WordPress e eu faço um fat posts, tá vendo? Eu faço aqui um fat posts e esse fat post eu estou fazendo em cima de WordPress. Aqui, eventualmente, quando eu vou falar sobre os nossos gerentes de relacionamento, cara, os meus account managers, eu estou pegando as diversas postagens, ou seja, no lugar de trabalhar direto com postagens, que é o que o WordPress tem como conceito, eu estou pegando aquelas informações e estou estruturando elas de uma forma um pouco mais rica. E esse ponto mais rico, eventualmente, Franco, vai me dar lá em cima entendimento para dizer que, cara, dentro da ontologia eu tenho uma entrada, né? E aí eu tenho classes, por exemplo, da mesma forma como eu tenho classes para representar algumas ideias em cima do meu WordPress, na camada sintática, aqui eu vou ter alguma informação na camada semântica. Então, eu estou dizendo que eu estou chamando de entrada na ontologia, porque semanticamente faz mais sentido, e, cara, aqui eu estou fazendo uma conversão, né? Eu estou fazendo essa conversão a partir de um post do WordPress. Da mesma forma aqui em cima, cara, eu vou ter uma relação dos nossos cases,
Cara, eu estou pegando as informações que eventualmente são transformadas em postagens, eu pego um post no WordPress, tudo é post para WordPress, mas aqui eu estou dizendo, não, cara, aqui eu tenho um case, né? E aí eu começo a dar mais detalhes aqui para poder ter essa visão mais fácil de navegar. Cara, qual é a diferença prática, então, entre a camada sintática e a camada semântica? A camada semântica é aquela camada que vai estar trazendo para mim, vai estar enriquecendo para mim informações relacionadas com o meu contexto de uso. Entende? Então, por exemplo, cara, semanticamente eu tenho, dentro do Pipedrive, por exemplo, eu tenho deal, né, que são os negócios, as negociações. Mas na Exime nem sempre a gente chama isso de deal. Né? A gente vai ter, eventualmente, outra terminologia. Então, eu traduzo, por exemplo, dentro do meu código, quando eu vou pegar, por exemplo, a visão, eu não estou mostrando aqui na camada semântica, eu não estou falando mais em pipe drive. Eu estou falando que eu tenho meu funil de vendas. Certo? Eu não estou falando mais, por exemplo, que eu estou trabalhando com o meu Everhour. Eu estou falando que eu tenho meu time tracker. Por quê? Porque eu estou pegando alguns conceitos que são muito específicos de cada uma dessas tecnologias, mas eu começo a trazer eles para dentro do vocabulário da Exime, entende? E com validações da própria Exime. A camada semântica serve para isso, tá? A camada semântica serve para você pegar aquele conteúdo que é bruto da plataforma, certo? E você traduz esse conteúdo que é bruto já dando forma e dando classe, modelo, enfim, propriedades que fazem mais sentido para a área de negócio em que a gente está atuando. Camada semântica fala então sobre adicionar significado para aquela coisa que a gente conseguiu coletar bruta lá na camada sintática. Até que faz sentido, Franco? Começa a fazer mais. Começa a fazer mais. Repara, gente, é falar sobre você ter a coisa certa no lugar certo. O problema, Franco, em muitas integrações é que as pessoas misturam sintaxe com semântica. Sabe qual é o problema da sintaxe com semântica, Franco? Você gera uma coisa chamada acoplamento. Por exemplo, Todoist é uma ferramenta que a gente começou a utilizar há relativamente pouco tempo dentro da Exime. Cara, mas assim, não entrou no coração de todo mundo ainda. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Cara, se eventualmente eu for não querer mais utilizar o Todoist como ferramenta, cara, vamos dizer que eu vou utilizar, no lugar do Todoist, eu vou utilizar Trello, ou usar Run-Run-It, por exemplo, outras ferramentas. Cara, se eu for pegar e tentar fazer essa substituição na ontologia, desculpa, no Omniscope, se eu não fizesse bem essa separação, seria um trabalhão, porque a coisa Todoist estaria misturada no meu código. Dessa forma que eu faço, ó, a coisa Todoist está vinculada dentro da camada sintática. E eu não faço uso nas camadas mais altas da camada sintática, eu faço uso da camada semântica. Então, o que acaba acontecendo, Franco? Ó, na camada semântica eu tenho meu time tracker. Cara, desculpa, o time tracker acaba sendo a relação lá para o Everhour, tá? Mas, cara, se por acaso eu tenho meu Tasks Manager, né? Cara, se por acaso eu quiser trocar o Todoist por uma outra ferramenta para controle de tasks, eu troco na camada sintática e talvez mantenha ali a semântica. E o que acontece? Tá? A camada sintática talvez traga para mim, usando uma outra ferramenta, traga um outro conjunto de terminologias que seja específico da ferramenta nova. Provavelmente, né? Provavelmente. E aí, cara, seria um Deus nos acuda se tivesse tudo misturado. Aqui não, cara. A camada semântica, Franco, seria mais ou menos como se fosse um depara. Entende? Eu estou tirando as especificidades da ferramenta e estou trazendo para o meu vocabulário. Né? Cara... Até porque tem uma coisa que é importante, tá? O Franco, por exemplo, trabalha com Pipedrive dentro da área comercial. Mas eu preciso integrar a informação comercial com a informação da consultoria. Cara, o meu consultor não precisa saber de detalhes de funcionamento do pipe. Isso é uma coisa vocalizada do teu contexto. Do meu pessoal. Exatamente. Do teu pessoal. Eu não preciso externar essa ferramenta para os outros. O que eu estou trazendo aqui para o Omniscope são dados para poder consolidar essa visão. Então, eu posso eventualmente... O próprio área comercial, quando vai usar o Pipe, por exemplo, tem um depara. Né? Tipo, cara, você está cadastrando uma oportunidade nessa primeira coluna. Tem uma acomodação, né, Franco? Dentro do próprio Pipe você criou também algumas colunas. Sim, a gente personalizou conforme é o nosso jeito de fazer, né? Exato. E esse jeito de fazer, que eventualmente o Pipe entende de uma maneira genérica, como uma customização, a camada semântica traz para dentro do nosso sangue, né? Tipo, a gente está restaurando isso. Mais uma vez, qual é a aplicação da camada semântica? É te dar liberdade, primeiro, para tornar o teu código mais expressivo para o teu negócio, né? E do outro lado, eventualmente fazer esse depara. A manutenção
volta para manutenção, né? Sempre, sempre. Esse é um ponto importante, aliás, tá? Quando se fala sobre arquitetura de software, o objetivo principal é reduzir o custo e o risco da mudança. As decisões do arquiteto são decisões que favorecem a redução do custo e do risco da mudança. Então, Franco, nesse nível semântico, a gente está trazendo essa visão do negócio para tentar tornar a coisa, conceitualmente, da aplicação terceira, uma coisa desacoplada. Se eu precisar mudar, eu mudo mais fácil. Eu mudo, eu quero usar uma outra ferramenta. Vou trocar o Todoist por Run-It. Cara, eu vou trocar aqui esse cara e vou mexer na camada semântica para poder fazer essa tradução. O que está acima não vai mudar nada. Entendeu, Franco? Entendi. E você que está aí, entendeu? Se entendeu, que bom. Se não entendeu, o problema é teu. Brincadeira. Deixa teus comentários falando sobre o que você achou dessa nossa tentativa de explicar para você um pouquinho da forma como a gente enxerga uma solução de verdade. Cara, esse código aqui é código de produção. Então, Franco, tem defeito, tem coisa para melhorar, tem um bocado de pontos de verificação. Alguém pode estar se perguntando, cara, mas cadê o teste? Cadê os testes? Franco, não tem teste nesse código? A princípio, tem pouco, tá? Ah, mas está errado. Não. Arquiteturalmente, essa é uma decisão consciente. Quer saber mais? Pergunta como, tá? Coloca as tuas dúvidas aqui nos comentários. Chama a gente para discutir na tua empresa, né? Porque a gente pode te ajudar. Com prazer, a gente vai ajudar. Ah, sim, assim. Assim, atrapalhar a gente não vai, isso eu garanto, né? E temos nossos grupos de estudos, mentorias, enfim, participa, vem conversar com a gente e diz pra gente o que você está achando. Ah, mais uma coisa, esse código, né, Franco, é aberto. Aberto, está disponível para acesso, né? E para você colocar defeito, tá? Fica à vontade, porque engenheiro de obra pronta é o que não falta, né, Franco? Deve ter bastante. Ah, então assim, pode dizer, poxa, o Lemar não sabe Python. Posso te confessar? Não sei mesmo, tá? Essa é a parte legal. Como que a gente consegue fazer código bacana, sem tanto conhecimento assim? Ou nem tanto, vai saber. Enfim, muito obrigado a você por essa companhia. E no próximo vídeo, eu vou falar com você um pouquinho sobre a camada de domínio. Uau! Bora lá. Bora lá. Obrigado. Dá tchau aí, Franco. Tchau, tchau. Não. Momento blogueirinho, Franco. Compartilhe com o amiguinho. E além de compartilhar, cara, curte o vídeo, né? Comenta. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Daqui a pouco a gente aprende isso. Bom, enfim, era isso que a gente tinha para hoje. Abraço.